diariamente. Ela requer morte diariamente. Ou seja, para você ter vida, você precisa morrer. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte do seu eu. Sabe por que muitas vezes você fica longe de Deus? Sabe por que muitas vezes você continua nos mesmos pecados? Sabe por que você ainda continua falando palavras que nem deveriam ser pronunciadas por um cristão? É porque ainda você está sendo influenciado pelo seu eu. E quando você ainda faz as vontades do seu eu, o diabo então, ele encontra essas brechas e ele acaba então fazendo você como um cavalo, um servo dele. Tem muitos cristãos, isso não só vale para desviado não, do mundo, isso vale também para os que estão dentro da própria igreja. Sabe, amado, de que o diabo, ele também pega os que estão dentro da própria igreja. Não pensa você que você está protegido só por ficar dentro da igreja. Não, muito pelo contrário. É aí que você é mais atacado ainda. É aí que o maligno ele quer mais ainda se levantar contra você. Meu amado, acontece uma guerra espiritual muito forte com aqueles que têm um compromisso com Cristo. E essa guerra espiritual, ela não só envolve os de fora, mas também os de dentro. E o maligno ele quer que você não veja essa guerra. E por isso muitas vezes ele vai tentar encontrar alguma brecha em você. Uma brecha que muitas vezes você nem sequer percebe. Mas você está abrindo a porta para o diabo. Está comendo um pão amassado do próprio diabo. E nem sequer percebe isso. Por isso mesmo o Senhor hoje ele quer falar para você. Abra seus olhos espirituais. Se posicione. Porque enquanto você não se posicionar, o diabo ainda vai continuar maquiando você feito um palhaço. Ele ainda vai continuar fazendo você como um cavalo. Ele ainda vai fazer com que você sofra. Ele ainda vai fazer com que você viva uma vida de escravidão, de sofrimento, de doença, de amargura, a fim de você não ser livre e ainda por cima te roubar da sua salvação de estar na glória com Cristo. O Senhor ele diz: se posicione hoje, amado. Se posicione. Você não está mais nas trevas. Você não é mais um perdido. Você não é mais um bastardo. Agora você é filho. E quando você é filho, você agora é herdeiro. E se você é herdeiro, agora você é salvo. E você não precisa mais viver uma vida de escravidão. É muita gente que vive como se fosse um mendigo, sendo que Deus já te fez príncipe. Sendo que Deus ele já te deu riquezas lá preparadas no céu. Mas ainda assim muita gente se contenta com as migalhas do mundo. Muita gente assim gosta de ficar remoendo o passado. Gosta de viver dia após dia, prendido com o diabo. E muitas vezes você pensa: ai, por que minha vida não melhora? Ai, por que minha vida não vai para frente? Ai, por que não acontece nada comigo? Por que não acontece um milagre? Por que não acontece nada? Porque Deus não quer falar comigo? É porque você não se posiciona. Enquanto você estiver em cima do muro, você não vai ouvir a voz de Deus. Não é porque Deus ele não quer falar com você, é porque você não quer ouvir a voz de Deus. O Senhor ele certa vez também disse a um certo profeta. Este profeta aqui é muito conhecido, chamado Jonas. Quem já ouviu a história de Jonas aí, todo mundo já sabe, né? O que aconteceu com Jonas. Jonas, ele era um profeta que foi chamado por Deus. E Jonas, ele ainda era muito jovem. E Deus, ele deu um recado para Jonas. Disse para ele: vai e prega para Nínive, porque eu quero que esse povo seja meu. Então Jonas foi até lá. Ele pregou para Nínive. Mas antes de pregar para Nínive, Jonas, ele deu um monte de desculpa para Deus. Sabe por que ele deu essas desculpas? Não era porque ele queria cometer desobediência, mas era porque ele estava revoltado em pregar para aquele povo. Porque ele tinha uma amargura guardada em seu coração. Ele ainda tinha
e vai para